Já está conosco o prefeito de Grão-Pará, Hélio Berton. Boa tarde, prefeito. Que bom ter você aqui. Obrigado pela gentileza da entrevista. Tá falando da onde, prefeito? Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Guarujá. Estou falando aqui de São Martinho. Encostei o carro aqui agora para dar entrevista. Estava aprendendo um pouquinho sobre cultura, né? Ouvindo aí sobre a história do barracão. Quem ouve Guarujá também aprende, também sai com mais cultura na cabeça, né? Verdade, verdade. O seu Renato Fortunato Baggio gosta disso, gosta de falar das coisas antigas, e a nossa cultura é exatamente essa. Então, aqui mandando um abraço aqui ao Vilmar e a Ivone Brandi. Boa tarde, o Casimiro Ascari, boa tarde. E aí segue o pessoal conversando conosco. Mas eu dizia antes que o agro, que o nosso colono, o nosso empresário rural, o pessoal, o agricultor, ele está vivendo um novo momento que é um passo na escadaria, é uma outra história, é uma outra vida. E ninguém melhor do que vocês no Grão-Pará para falar disso, que são as pousadas rurais, né? Aquela propriedade lá no Costão da Serra, que antes era vendida porque não dava mais de chegar. O pessoal está aproveitando isso para o turismo rural. Como é que você enxerga esse negócio dentro da agricultura, dentro do agro, prefeito? É a internet? Ah, certo. Então, refaz a ligação, pode refazer a ligação. Eu estou conversando aqui com o prefeito Hélio Berton, de Grão-Pará. E o nosso raciocínio, gente, ele é mais ou menos o seguinte. É que o agro, ele não é mais aquilo que era uma vez, com aquela ideia do Jeca Tatu, imortalizado naquela fotografia do Monteiro Lobato, com um colono na frente de casa, de pé no chão, uma calça listrada, um chapéu tudo rasgado na cabeça, com um palheiro na mão. Pode estar assim, mas é muito mais que isso. O agro hoje é tecnologia, você vê um trator na propriedade, você vê computador, você vê a pessoa fazendo filho, fazendo faculdade, tem ar-condicionado, tem internet, tem participando de reunião. E uma outra janela que se abre para isso, e aí se entra numa nova instância do agro, é o turismo rural. E aí eu conversava com isso com o prefeito. Agora eu acho que deu, né, prefeito? Boa tarde. Sobre turismo rural... Eu estou ouvindo. Certo, nós também agora aqui, tranquilo. Como é que o município de Grão-Pará, como é que o prefeito enxerga esse negócio que é o turismo rural dentro do agro? Essa é uma nova tendência, né? O turismo de experiência, que a gente chama. E Grão-Pará, assim como todos os municípios vizinhos, tem se beneficiado com isso. Eu acredito que quem mora hoje nos grandes polos, né, vai acabar aproveitando até um pouco disso, nessa nova forma de profissão de trabalho que é o home office. Até as grandes empresas de tecnologia de TI, que a gente chama, que é a tecnologia da informação, né, elas já estão contratando de forma exclusiva técnicos em home office. Empresas de São Paulo estão contratando gente aqui de Santa Catarina com formatação exclusiva home office, o que permite para essas pessoas viverem não nos grandes centros, mas nas pequenas cidades, porque tem mais qualidade de vida, né? E essa é a nova tendência hoje, de quem vive em grande cidade se deslocar para viver essa experiência, desestressar, acalmar o seu dia a dia, né? E também ter isso como ponto fixo de moradia. Então, a nossa região que eu digo, Vale do Braço Norte e Orleans, a gente vai ter aí uma valorização grande nessa, né, com essas novas oportunidades que estão vindo por aí. Prefeito, eu recebi um material da pousada, ou da fazenda, ou da propriedade Rio Túnel, ali em Grão-Pará, mostrando experiências, literalmente dentro de um túnel, dizendo que está dentro, que Grão-Pará tem que passa um rio dentro, que tem uma lagoa, afinal, uma coisa tipo ver a cidade bonito lá no Mato Grosso.
Essa é uma das principais, o pessoal está aproveitando aí as características aquelas do interior, né? A coisa do costão da serra, da água, da serra, do rio. É nesse diapasão que vocês estão enxergando e trabalhando? Exatamente, a pousada Rio Túnel ainda é uma das pousadas mais conceituadas que a gente tem, pelo local que se encontra, né? O rio, as características da natureza do lugar, as fotos que se fazem lá são fotos muito bonitas, e a própria experiência da travessia do rio ali com o costão é uma experiência que é única, que não se encontra em todos os lugares. O atendimento do pessoal da pousada também é um atendimento muito especial, um atendimento familiar, um atendimento educado, onde eles se sentem satisfeitos em receber os turistas, o que agrega valor, né? Porque ir em um local onde a gente não se sente bem-vindo é desagradável. E lá é o contrário. Lá eles se sentem satisfeitos em atender, em receber os turistas e é muito conceituado e acaba levando o nome de Grão-Pará para fora do município também, né? Para fora da nossa região. Prefeito, uma das obras mais bonitas aqui de toda a Santa Catarina, talvez está aí entre os primeiros cartões postais. É a Serra do Rio do Rastro, é a Ponte Hercílio Luz e é a Serra do Corvo Branco. E há quem diga que depois de pronta, assim, ou então quem sobe a Serra do Corvo Branco, a beleza ela não perde em nada para qualquer lugar do mundo. Vocês estão asfaltando lá, como é que está o trabalho na Serra? Olha, Robson, esse é até um assunto que a gente trata com um pouco de delicadeza, porque a obra está num ritmo lento. O governo nos assegura a execução, mas a obra está em um ritmo lento. Esse ritmo lento se dá pela questão de liberação das jazidas do mineral, né, da pedra, para iniciar a base. Mas a gente já está numa conversação. Eu fiz uma parceria com o Estado, onde eu cedi o ponto da prefeitura lá de extração, para que eles pudessem utilizar e trazer agilidade, mesmo porque essa é uma obra, como diz tu, muito importante para a gente. A gente teve aí no final do ano passado uma reunião na Santur, na Secretaria de Turismo do Estado, com investidores de São Paulo, onde eles querem, a perspectiva deles é investir até 250 milhões em multipropriedade. Multipropriedade é o que existe hoje em Gramado, e onde eles irão também investir em infraestrutura turística. Cito como exemplo possibilidades, né, de bondinho, de hotel fazenda, de parque aquático. Esses são os equipamentos que eles vislumbram investir para trazer aí, na perspectiva deles, um retorno de 1 bilhão em 10 anos. Eu acredito que tudo isso só aconteça com a execução da obra da Serra do Corvo Branco, porque o próprio governo do estado sabe que é necessário para fomentar toda essa região sul. Então eles também vão se dedicar, estão se dedicando. O secretário Thiago Vieira é um parceiro da gente, se dedica muito, gosta da Serra, o próprio governador também. Então acredito que esse ano a gente vai ter o start real e a pavimentação concreta da obra até o final do ano que vem ou do outro, né? A conversação com esses empresários, quando o prefeito abre esse assunto na rádio e torna público, é porque o prefeito viu a real possibilidade disso acontecer. São dois objetivos quando a gente abre, Robson. O primeiro, porque existiu na conversa a concretização do desejo de investimento. E o segundo, e para mim como gestor público, que é o que também me interessa, é observar o impacto que isso vai gerar na minha população. Porque esse é um empreendimento realmente que causa impacto na sociedade. É um investimento de grande porte, que traz várias alterações na sociedade, nos trabalhadores. E a gente precisa medir o interesse da população, porque somos gestores públicos. Não é simplesmente porque acho interessante que tenho que trazer, tenho que ouvir a minha população. E expor isso a eles me dá a condição de ouvi-los.
principalmente com uma rádio como essa, com a audiência que tem. Sim. A partir daqui começam-se as conversações de curiosidade, de preocupações, de felicidade, e aí a gente começa a medir esses interesses para tomar a decisão de ir ou não ir adiante, que também é a preocupação da empresa. Eles desejam vir à região para fazer investimentos que sejam consolidados, investimentos que tragam resultado não só para eles, como também para a sociedade. Eu percebi isso na preocupação deles. Então, por isso que a gente coloca a população de forma tranquila, porque esse é o momento real da discussão, né? Óbvio, é um investimento significativo que trará movimento financeiro significativo para a região. É benéfico, mas a gente precisa discutir bastante também para minimizar os erros, né? Existe um impacto social, mas é lógico, a hora que se abre o asfalto, a hora que se abre a estrada, a hora que se discute a serra, e essa é uma discussão mundial, assim, cada vez mais, se tem um aeroporto, a pessoa está lá em São Paulo, no meio daquela selva de pedra, acabou de cair um túnel lá na Bandeirantes, agora de manhã, é uma tragédia. A pessoa fica louco lá em 20, 30 anos. Embarca num aeroporto lá em Congonhas ou lá, no Cumbica, está aqui numa hora, em 45 minutos está na Jaguaruna. E mais uma hora está no Grão-Pará, quer dizer, sair 5 horas da tarde lá do São Paulo e está aqui numa pousada rural, num outro mundo, numa outra coisa. Essa é a tendência do mundo. O Sidney Nola está dizendo que precisa de um contorno viário urgente em Grão-Pará. O Pony Zomer está achando a ideia maravilhosa. E o pessoal está conversando por aqui, prefeito. Só me diz uma coisa, o que é multipropriedade? É aquela que uma pessoa faz uma casa em 10 pessoas e dividem por ano lá os meses, é por aí? Exatamente. A empresa constrói, a título de exemplo, Gramado, né? Eles têm prédios. Sim. Com apartamentos, e a pessoa compra uma cota que dá direito a 21 dias de utilização no ano. Certo. Que ela pode usar no prédio que ela comprou ou em qualquer outro que seja de propriedade da empresa em qualquer lugar do mundo. Esse é o conceito Gramado de multipropriedade. A empresa aqui vai trazer a multipropriedade deles aqui, né? Em questão de pousadas, em questão de edifícios verticais. Esse é o conceito multipropriedade. E para trazer aí os interessados, eles vão construir eles mesmos, o desejo deles, os equipamentos turísticos, né? Show. Porque primeiro precisa ter equipamento. Show. Prefeito, eu não tenho mais tempo, eu acho que esse assunto aí merece um café, né? A gente vir aqui, vamos discutir mais isso, conversar mais aqui na Guarujá, porque tem bastante gente conversando aqui conosco nas redes sociais e se perguntando. Olha, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela gentileza de parar o carro na beira da estrada e conversar com nossos ouvintes, mas foram informações significativas e importantes aí, não só para Grão-Pará, para toda a região. Um abraço, prefeito, muito obrigado pela entrevista. Saiu? Eu que agradeço, Robson, mais uma vez, sempre me coloco à disposição aí. Desejo que todos tenham um ótimo dia, né? Um excelente dia. Fiquem com Deus aí e sempre que precisar pode chamar que a gente vai estar de pé e ordem.